Olá, muito boa tarde. Há um ano, precisamente, era anunciado no Panamá que Portugal iria acolher a Jornada Mundial da Juventude no ano 2022. Um anúncio que provocou imediatamente um grande acolhimento por parte de organizações e, sobretudo, de jovens de Portugal e que provocou, sobretudo, uma dinamização em diferentes perspectivas para organizar esse encontro mundial de jovens que é proposto a partir do Vaticano, precisamente pelo Dicastério para os leigos, a família e a vida, de que faz parte o Padre João Chagas, que está hoje connosco. Padre João, boa tarde. Muito obrigado por estar no programa Eclésia, a assinalar precisamente este primeiro aniversário do anúncio da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2022. A experiência que tem no Dicastério, onde acontecem estes anúncios, para o país que acolhe. Que marco é este? Que oportunidade é organizar uma Jornada Mundial da Juventude? Bem, um país, uma diocese que acolhe uma Jornada Mundial da Juventude é um país que foi, um país e uma diocese, no caso o Patriarcado de Lisboa, que foram escolhidos, foram escolhidos pelo Santo Padre, né, para sediar esse evento que muito provavelmente se não o maior, um dos maiores eventos que acontece hoje no mundo. Né? Há sempre muitas candidaturas que chegam Depende da jornada, mas tem algumas candidaturas. Existe sempre uma escolha, né? Não é somente aquele ou não aquele. Existe uma opção e dentre as opções que existiam, Lisboa foi escolhida, Portugal foi escolhida. Fala-se sempre também na polarização das jornadas num continente, no outro. Não é uma regra, já assim, existe uma tendência que muitas vezes acontece, uma vez é na Europa, outra vez em um outro país do mundo. Acontecia isso também nas Copas do Mundo de Futebol. Sim. Normalmente uma era na Europa, outra era fora da Europa, muitas vezes era na América do Sul, que são os dois lugares onde há mais tradição no futebol. Mas hoje em dia essa regra já não é tão respeitada no futebol. No caso da jornada já houve casos em que aconteceram duas jornadas sucessivas na Europa ou duas sucessivas fora da Europa, mas assim, há uma tendência a isso, a ser uma cá e outra fora. Para essa diversificação geográfica também na organização. E que oportunidade é então para Portugal, para Lisboa? Bem, acredito que um dos períodos talvez mais áureos da história portuguesa foi o período em que Portugal teve uma projeção internacional, especialmente ali no período das grandes descobertas, inclusive do Brasil, né? E naquele período nós poderíamos dizer que Portugal era um país em saída, né? Um país que vivia muito projetado também, não só olhando para si, mas para fora. Então, a jornada, que é um evento que atinge praticamente todos os países do mundo, há um interesse pela jornada em todos os países do mundo. Eu me lembro de um momento na jornada de Cracóvia em que nós tínhamos mais países inscritos na jornada do que o número de países reconhecidos pela ONU. Né? Porque alguns nós reconhecíamos no sentido de que tínhamos na lista, mas ainda não eram reconhecidos oficialmente. Lógico que depois no processo de visto, alguns não conseguem participar, mas o interesse pela jornada alcança todos os países do mundo. Então, assim, é um momento de abertura do país para o mundo. E eu acredito que pode ser uma ocasião, não somente para a Igreja de Portugal, mas também para o próprio país, de redescobrir também essa sua vocação universal, internacional e talvez pôr para fora o que de melhor tem, né? O que de melhor tem, e pode ser uma oportunidade para Portugal, não só no campo da fé, mas no campo do turismo, no campo dos contatos internacionais. Depois da jornada de Roma 2000, foi feito um estudo pelas autoridades civis que mostraram que um percentual não indiferente dos jovens que participaram da jornada dos mais diversos países do mundo, voltaram para a Itália para visitar, porque se criam relações. Então, não é somente um investimento para esse momento, mas inclusive para o futuro. Para o próprio país. Para o próprio país. E para a Igreja. E para a Igreja também. Tudo isso acontece em torno dos jovens, que serão, enfim, aquele grupo e aquela faixa etária
onde mais organizações desejam dar atenção e desejam investir. Sim, os jovens, eles são hoje, na verdade, talvez tenham sempre sido os startups, né? Aqueles que iniciam novos processos. Muitas das grandes descobertas hoje, inclusive no campo tecnológico, ou acredito que até mesmo no período das grandes descobertas, quem é que você manda para um outro continente senão um jovem? Para fazer uma grande viagem, uma grande navegação para descobrir novas terras. Quem é que ia ali? Não sou um estudioso de história, mas acredito que muitos dos que iam ali eram jovens. Então, para esses processos de difusão, de expansão, de abertura de novas frentes, as revoluções, elas aconteceram muito a partir dos jovens. Os grandes processos de transformação da sociedade, muitos dos processos que inclusive nós vivemos hoje de transformação do mundo, passam pelos jovens. Então, se uma igreja, se um país, se uma sociedade querem se renovar, não tem como não passar pelos jovens. Acredito então que a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2022 vai ser um voltar ao tempo dos descobrimentos, em que Portugal tinha dioceses globais, tinha um alcance global? Com certeza, no campo das relações que se criam, que se estabelecem, que se abrem, das pontes que se criam, vai ser um momento único. O anúncio foi há um ano, da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Este ano serviu para quê? Bem, o trabalho de preparação para a Jornada de Lisboa já começou antes da Jornada do Panamá, porque o anúncio foi feito ali, mas nós já sabíamos e o Patriarcado de Lisboa já sabia dessa notícia alguns meses antes. Então, o trabalho, inclusive reuniões de preparação, nós já tínhamos começado até mesmo antes da Jornada do Panamá. Há um conjunto de encargos, chamemos assim, que é necessário salvaguardar para que uma jornada aconteça em determinado local. Sim. E depois disso já viemos várias vezes, já tínhamos vindo aqui em Lisboa, inclusive para ver possibilidades de locais para a realização do evento. Já viemos, depois da Jornada do Panamá, acho que talvez umas 3 vezes aqui. O comitê organizador da Jornada de Lisboa já esteve em Roma algumas vezes. Então, a interação é muito frequente, assídua, os contatos são quase diários, pelo menos semanais. Então, há um contato frequente e trabalhamos em grande sintonia. E estamos lançando juntos as bases da jornada, constituindo, sobretudo em Lisboa e também nas diversas dioceses, os comitês de preparação, seja da pré-jornada como também da jornada mesma. Acredito que estejam sendo feitos também muitos contatos a 360 graus, também com a sociedade civil, para os mais diversos tipos de colaboração que sejam necessários serem estabelecidos. Neste processo de preparação de uma Jornada Mundial da Juventude, o que é que depende de Roma, do Vaticano, do Dicastério para os Leigos, Família e a Vida, e o que é que depende da Diocese que acolhe? O Dicastério, ele de certa maneira, ele tem um pouco a memória histórica, né? Ele tem a experiência dos mais diversos processos que foram vividos para construir as diferentes jornadas. Então, ele atua mais no sentido de garantir a fidelidade ao projeto original e acompanhar os processos, né? De certa maneira supervisionar os processos, acompanhar, ser um apoio para o comitê organizador local. O grosso do trabalho operativo é feito a nível local, né? Toda a parte logística, mas nós estamos sempre disponíveis para interagir, para compartilhar o know-how. Ao final de cada jornada, nós recebemos relatórios finais e aquilo se transforma também num patrimônio de experiência que nós compartilhamos, inclusive ajudamos também a pôr em contato o comitê que está preparando a próxima jornada com aqueles que passaram, né? Para que também essa experiência possa ser compartilhada. E assim também
como nós já temos uma rede de contatos muito bem articulada com as mais diversas conferências episcopais do mundo, com os mais diversos movimentos internacionais que trabalham com jovens, e nós pomos tudo isso à disposição e a serviço da organização da jornada. E gravamos esta nossa conversa no Seminário Maior de Coimbra, onde o Padre João Chagas está a participar numa jornada de formação, precisamente por causa da Jornada Mundial da Juventude, não é? No que tudo isto provocou também nas várias dioceses em Portugal e que também já iremos abordar. Falávamos no que depende do Vaticano, no que depende de cada diocese que acolhe. Há espaço, há possibilidade para que uma jornada tenha uma marca pessoal, no sentido de uma marca da identidade cultural do país que acolhe? Com certeza, sim. É óbvio que quando a jornada é realizada num determinado país, numa determinada cidade, diocese, os elementos da riqueza daquele país, nos mais diversos campos, desde o campo da fé, mas também ao campo da cultura, até mesmo as belezas, ao turismo, né, a realidade própria daquele país no campo das suas belezas naturais, arquitetônicas, o patrimônio cultural daquele país. É óbvio que tudo isso vem à tona, mas, ao mesmo tempo, existe todo o campo pastoral. Por exemplo, muitas jornadas trouxeram também uma inovação para a própria jornada, como foi o caso, por exemplo, da Jornada de Paris em 97, quando pela primeira vez se organizou as jornadas anteriores, os dias nas dioceses. Foi a primeira vez que aconteceu, isso não existia antes, pelo menos de forma organizada não existia. Na jornada, hoje nós somos acostumados que durante a vigília sempre tem um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Isso aconteceu pela primeira vez em Colônia em 2005, parece que sempre aconteceu, mas não foi assim. Então, cada jornada tem também algum elemento de novidade que traz, né? Por exemplo, também em campos mais simples, como, se eu não me engano, foi na Jornada do Rio, quando pela primeira vez se organizaram torneios esportivos, também para a confraternização dos jovens. E assim, cada jornada vai trazendo também um elemento. A Jornada do Rio também fez, dos dias nas dioceses, a Semana Missionária. Então, cada jornada, com sua criatividade, vai enriquecendo o programa com elementos próprios. Que expectativa tem para esta de Lisboa? De uma grande participação dos jovens portugueses, uma grande participação dos jovens da Europa também, e também dos jovens de todo o mundo, ou seja, uma expectativa de uma grande participação, como as Jornadas Mundiais da Juventude da Europa sempre, eu diria que todas as jornadas sempre superaram as expectativas de participação. Mas também, acredito que Portugal hoje, que tem se tornado novamente um centro de atenção para o mundo em muitos aspectos, né? Inclusive, a gente percebe os movimentos, assim, quantas pessoas de outros países têm escolhido Portugal para viver, né? Porque é um país que, pelo seu clima, pela sua capacidade de acolher, pela sua boa gastronomia, e por tantas outras coisas, por ser um país aberto por natureza, né? Tem atraído muitos olhares. Vi há pouco tempo atrás, acho que ainda deve ser assim, que Lisboa é considerada uma das melhores cidades do mundo para se viver. Com certeza isso atrai, e muitos jovens do mundo irão querer vir para Lisboa. Então, se tem atraído tanto, é porque tem algo que atrai, né? E isso vai ser também forte durante a jornada. E há expectativa também para algum elemento que possa, enfim, definir historicamente e ficar na história desta jornada? Eu acho que é preferível deixar que os portugueses nos surpreendam. A lusofonia, que contributo pode dar todo mundo lusófono a esta jornada em Portugal? Sim, com certeza, muito particularmente depois da Jornada do Rio, a presença brasileira, por exemplo, tem sido uma presença muito forte na jornada, né? Acho que na jornada no Panamá, os dois maiores grupos de fora da América Central eram os americanos e os brasileiros.
Já em Cracóvia também eram muitos brasileiros, mas também acreditamos que a participação dos PALOPs, né, dos países de língua portuguesa, será muito grande, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde e todos os demais países que falam português, a gente sabe que estarão bem presentes e a gente percebe também uma atenção e uma preocupação da Igreja de Lisboa e também de Portugal para que esses países se sintam particularmente convidados. Existe a possibilidade de que sejam envolvidos também na peregrinação da cruz da Jornada Mundial da Juventude. Estamos esperando algumas definições, mas tudo indica que pelo menos aqueles países que se interessarem, talvez excluindo o Brasil, porque já recebeu a cruz recentemente, mas que os demais países de língua portuguesa possam também, se o quiserem e se for possível, receberem a visita da cruz peregrina das Jornadas Mundiais da Juventude. Como é que foram as reações no Vaticano, no dicastério onde trabalha, o dicastério para os leigos da família e a vida? Como é que foram as reações ao anúncio de Lisboa? Que opiniões foram chegando durante este ano sobre a realização em Portugal da jornada? Bem, a jornada do Panamá foi uma jornada maravilhosa, mas ela também, principalmente para os países do hemisfério norte, desde os países europeus, mas também aos Estados Unidos, Canadá, né? O fato de a jornada do Panamá ter sido realizada em janeiro, que é um período não ideal para os países em geral do hemisfério norte, fez com que a participação desses países no Panamá fosse mais reduzida. Assim também como o fato de que as possibilidades para chegar ao Panamá não eram tantas, né? Assim como é o caso de Portugal, que tem uma ligação muito mais fácil, principalmente com a Europa, mas com todos os países do mundo, através também de grandes aeroportos, etc. Então, com certeza, esses países como a Itália, que quando a jornada é na Europa, pode chegar a ter perto de 100 mil participantes, no Panamá era uma pequena delegação, pequena assim, talvez entre 1.000 e 2.000 jovens. Então, eles pensam em invadir Portugal, né? Mas, assim, então a expectativa é como se eles passassem 6 anos sem participar de uma jornada. Então, é uma expectativa muito grande para isso. Muitos nos perguntam a data, né? Mas é uma coisa que a gente deixa que seja o comitê organizador local que anuncie, né? Quando julgar oportuno e quando tudo aquilo que for necessário para esse anúncio possa estar pronto. Esse anúncio da data vai depender do comitê? Depende do comitê organizador local. Podemos prever que o 5 de Abril, o Domingo de Ramos, seja uma ocasião para o anúncio? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Ou o 5 de Abril. O 5 de Abril é a conclusão de um encontro que nós temos, preparatório à jornada, com representantes das mais diversas conferências episcopais do mundo, nos dias anteriores ao 5 de abril. Então, já desde o dia 1º de abril, nós vamos estar reunidos com representantes do mundo inteiro, avaliando a jornada do Panamá, pensando juntos a jornada de Lisboa e também refletindo sobre o caminho de atuação do Sínodo de 2018 sobre a juventude. Então, já naqueles dias, se o comitê organizador local assim o quiser, já pode anunciar. Nesse Domingo de Ramos, o Papa vai entregar os símbolos da Jornada Mundial da Juventude aos jovens de Portugal. Que marco é esse e que relevância tem depois essa peregrinação dos símbolos, seja pelas dioceses de Portugal, seja eventualmente por algumas de Espanha ou pelos países da expressão portuguesa? Sim, na verdade as Jornadas Mundiais da Juventude, elas têm uma pré-história, né? Ou seja, em 1984, o Papa João Paulo II, pela primeira vez, convoca os jovens do mundo inteiro para um encontro em Roma, né? Que era a conclusão do ano jubilar da redenção, o jubileu extraordinário da redenção, ou seja, se comemoravam os 1950 anos, aproximadamente,
da morte e ressurreição de Cristo. Que isso, assim, que a tradição nos faz pensar que aconteceu ali por volta de do ano 33. Então, 1983 se celebrou um ano jubilar da redenção, 1950 anos após o jubileu, após a nossa redenção. Então, ali o Papa, ao final do jubileu, ele confiou essa cruz do ano jubilar aos jovens e pediu que eles levassem essa cruz como sinal do amor de Cristo para todo mundo. E isso se tornou uma tradição. Vou fazer uma comparação que talvez seja somente uma analogia, assim como a tocha olímpica é um símbolo das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, e ela vai passando ali de mão em mão, né? E quando se acende a tocha olímpica, assim, começa, né? Oficialmente começam os Jogos Olímpicos. Por analogia, nós poderíamos dizer que a cruz da Jornada Mundial da Juventude, tanto ela prepara o terreno para a realização da jornada, como também, quando ela chega ali na jornada, no primeiro grande evento da jornada, ela marca também o início daquela manifestação. E é também o início da mobilização dos jovens para os dias depois da jornada. Sim, a mobilização já iniciou, mas ao mesmo tempo acho que o trabalho que tem sido feito até então é um trabalho mais de lançar as bases. Eu acho que ali também, se ainda não nos demos conta da grandiosidade do projeto e do quanto ele deve implicar a todos, tomando aquela cruz na mão é como também assumir as dores e as alegrias do processo, porque com certeza é um processo muito árduo, que vai ter seu momento de cruz também, né? Mas que levará com certeza a alegria da ressurreição. Padre João Chagas, teremos por certo muitas mais oportunidades para falar ao longo destes meses, até 2022 e depois, pela proximidade, que o tema da Jornada Mundial da Juventude vai provocar. Agradeço muito ter estado aqui no programa Eclésia a conversar connosco. Com certeza, obrigado pela oportunidade de partilhar. Muito obrigado. De facto, uma conversa com o Padre João Chagas, que é do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida do Vaticano, a recordar o anúncio da Jornada Mundial da Juventude para Lisboa, aconteceu há um ano no Panamá, e tudo aquilo que foi acontecendo ao longo deste ano, já em ordem a essa realização e a lançar, como ele próprio disse, os fundamentos de todo um processo de preparação. Desejo-lhe uma ótima tarde, até amanhã, se os quiser.